Louvado e agradecido o nome do Senhor. Bom dia a todos. Bom dia. Graça e paz. De manhã parece que o meu HD ainda vai ligando devagar, né? Mas para alguns é melhor, né? Mas eu sou mais habituado à noite. Parece que a noite já está mais ligada. Mas seja como estiver o seu coração agora, que você possa abrir ele para o Senhor. Deixar o Espírito Santo ministrar o seu coração. Deixar ele falar com você na manhã deste dia. Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado por poder estarmos aqui reunidos em Tua presença. Obrigado, Espírito Santo, por mais essa manhã de ceia. Senhor, toma o nosso coração em Tuas mãos. Toma os nossos lábios, a nossa mente. Nos ajuda, Senhor, a ter uma postura diante de Ti em retidão, em santidade, em verdade, Senhor, em espírito. Toma-nos, ó Deus, para o Teu louvor e para a Tua glória. Nos ajuda, Espírito Santo, a caminhar na Tua presença em verdade. Repreende de nós tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor. Nos ajuda, Espírito Santo, a andarmos imersos em Ti, completamente mergulhados, Senhor, na Tua palavra, na Tua presença, andando naquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Repreende o mal, Senhor, repreende tudo aquilo que o inimigo tem tentado contra nós. Repreende, Senhor, toda cilada, toda seta, toda palavra contrária. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, revigora a nossa alma, refrigera a nossa alma, nos auxilia, Senhor, a sermos um contigo, a vivermos e andarmos de valor em valor, e que a nossa vida, Senhor, seja para a Tua glória, para o Teu louvor e para a Tua adoração. Visita, Senhor, cada um aqui em particular. Restaura, Senhor, corações. Essa é uma manhã de ceia. Então nos permita, Senhor, comer do Teu corpo, beber do Teu sangue. Nos permita, Senhor, estarmos em unidade contigo. Visita, Senhor, visita a nossa mente, visita o nosso ser. Nessa manhã eu te peço, restaura o nosso ser. Purifica-nos, Senhor, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alegrai-vos. Hoje, como ceia, a gente vai falar sobre o povo de Israel. A ceia, ela aponta para Cristo. O corpo é de Cristo, o sangue é de Cristo. Mas, pastora, por que Israel? Porque o que Israel passou apontou para a ceia. Você sabia disso? Quando Israel ele estava cativo nas mãos de Faraó, Deus enviou pragas. E a última praga, que é quando morre o primogênito, ela ocorre na Páscoa, que é o momento de passagem. Páscoa significa passagem. E eles comem o cordeiro, se alimentam do cordeiro e passam sangue no umbral da sua porta, para que o espírito da morte ali não entrasse. O pacto de Cristo Jesus foi para que você tivesse o sangue, para que a morte não tivesse mais domínio sobre a sua vida, para que a morte não tivesse mais o controle sobre a sua vida. E aqueles que provam do cordeiro hoje vencem a morte. Por isso Jesus disse: eu sou a verdade e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então hoje a gente vai lembrar disso. Vai lembrar que um dia fomos Israel. Nós fomos redimidos, resgatados. E não apenas para andar por causa de uma promessa, mas para viver com Ele para sempre. Amém? Pastor João, por favor. Aleluia, Jesus.
ao Senhor. Amém? Vamos declarar glória a Jesus. Aperta o play, pastor João. Dessa vez. Aleluia. Eis-me a casa em Faraó, porque nos trouxe aqui Moisés a este lugar. Israel assim lamentou então. Moisés
gente olha a travessia, a gente começa a entender que era esse o projeto de Deus conosco como igreja. Ele primeiro deu o sangue dele, ele deu o corpo dele, para que a gente pudesse atravessar. E atravessar o quê? Esse mar da vida mesmo. Isso que nós temos enfrentado hoje aqui. Nós estamos atravessando um mar e um deserto, porque o nosso alvo é o quê? A terra prometida, sair do Egito. E às vezes a gente olha e fala assim, não, eu não tenho condições de enfrentar isso, isso é muito grande para mim. E pode até ser, pode ser um mar bem grande, mas aquele que te instruiu, aquele que te deu o cajado, é aquele que é poderoso para abrir o mar. Aleluia, Deus. Confia no Senhor. Pastor João.
Deus disse para aquele povo: eu quero tirar vocês da escravidão, para vocês me prestarem culto, para vocês me adorarem. Só que eles não entenderam, porque eles focaram na promessa. Então eles queriam a terra prometida. Eu quero a terra. E Deus falou: não, eu quero que vocês desfrutem da minha presença, desfrutem da minha presença. Não, mas eu quero a promessa, eu quero a bênção. E Deus querendo dar a sua presença. E aí Deus apareceu no arraial. Sabe o que aconteceu? Eles rejeitaram Deus. Hoje muitos não entendem o processo de Deus e acabam trocando o que é a promessa pela presença. Mas entenda que a presença traz tudo o que você precisa. Na presença tem promessa, na presença tem cura, na presença tem libertação, na presença tem restauração, na presença tem vida. Na presença, é na presença que você alcança todas as coisas que você precisa. É na presença. E aí quando Deus se manifestou, o que aconteceu? Eles falaram: não, Moisés, fala você com Deus, nós não queremos. Deus hoje te chama para você olhar para esse monte, onde a presença dele fumega, e não ter medo, mas se lançar na presença, se colocar na presença.
Eles sentiram fome. E Deus enviou o pão do céu. E quando eles sentiram sede, Moisés mandou falar a rocha, mas Moisés feriu a rocha. Hoje nós temos o pão que desceu do céu, que é Cristo Jesus. E essa rocha ferida por mim e por você, que nos alimenta neste deserto que nós estamos rumo à terra prometida. Mas o maior propósito de Deus não era apenas abrir o mar ou tirar das mãos de Faraó, mas era se mostrar para o seu povo. Um povo que clamou por muito tempo por Deus. Deus queria se mostrar, se manifestar a eles. E hoje, Deus tem o mesmo desejo por nós, de se manifestar a mim e a você. Então Deus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino das suas luzes. Nos tirou das mãos do Egito, onde nós éramos escravizados, onde nós éramos levados a coisas pesadas que nos machucavam e nos feriram. E hoje nos deu uma nova vida, um novo acesso. Mas o maior propósito de Deus não é apenas nos conduzir ao céu, é se manifestar a mim e a você. Deus quer se manifestar.
Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. se clamarmos, Deus se manifestará. se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. se clamarmos, Deus se manifestará. se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. diga o nome dele. Yahvé Diga o nome dele, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Deus. O maior propósito de Deus não foi tirar o homem do Egito. Como o maior propósito de Deus não foi apenas te libertar ou te restaurar, mas foi para que você pudesse estar com Ele naquele grande dia. Foi para que você um dia, Cristo, possa olhar para você e dizer: vinde bendito de meu Pai, possuir um lugar como herança. Nós antes não tínhamos herança, não éramos herdeiros, mas Cristo veio e nos deu acesso ao Pai. Amém? Amém. Sentar, igreja. Estou junto. Sabe, esses foram os nomes que Deus se manifestou a Israel. E foi dessa mesma forma que Cristo se manifestou a nós. Rafa é o Deus que cura. Jesus curou. Jireh é o Deus que provê. Jesus proveu todas as nossas necessidades. É aquela que o mundo aí fora diz: não há jeito nem para a morte. Mas Jesus deu jeito na morte. Adonai, Ele é o Senhor. Ele nos chamou não apenas de Senhor, mas não de servos, mas de filhos. Eu Shaddai, eu sou. Eu lembro naquele dia quando Jesus, ali no monte, disse: eu sou. E todos os soldados caíram. Precisamos entender que o antigo aponta para o novo. Quando eu olho o Velho Testamento, ele aponta para Cristo. Todo o momento.
Nós estávamos também nas garras de Faraó, debaixo de um jugo de servidão, mas Cristo nos resgatou para o seu reino, do seu amor. E assim como naquele dia o cordeiro foi morto e o sangue estava na porta, o cordeiro também teve que se entregar para que o sangue dele estivesse em mim e em você. Amém? Sempre suas mãos para cá. O Senhor, aqui está a vida do teu filho, pastor João. Toma ele em tuas mãos, Senhor. Ministra nossos corações no meio deste dia. Fala conosco. Eis-nos aqui, Senhor. Desde já nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Amém. Hoje é dia de ceia. Eu queria informar para você que está nos assistindo online que separa lá, corre, separa, dá tempo. Pega um pedaço de pão e o seu cálice de vinho e vem cear conosco. É muito importante participar. E hoje a gente vai falar sobre o escândalo e a loucura da mesa. Eu queria que vocês, comigo, abrissem suas Bíblias. Em 1 Coríntios 22, 24. Coríntios, 22, 24. Coríntios 1, 22, 24. Coríntios 1, 22, 24. Diz assim a palavra de Deus: porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Amém? Fecha teus olhos. Senhor, nós te damos graça pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo teu se mover em nosso favor todos os instantes, através da graça que nos liberta, nos salva, nos transforma. Através do sangue do teu Filho, Senhor, hoje aqui, a mesa da ceia, corpo e sangue. E nós pedimos, Senhor, que teu Espírito fale em nossos corações e diga, segundo o teu querer, o que é necessário em cada coração aqui presente. Nós te pedimos assim, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Paulo, quando vai falar, ele diz, olha, os judeus eles têm um objeto. Eles querem um sinal. E os gregos, eles querem sabedoria. Não é muito diferente o que a pastora Amy, no momento da administração aqui no louvor, estava falando. Quando o povo estava cativo lá no Egito, eles clamavam ao Senhor, e eles clamavam ao Senhor, eles clamavam ao Senhor. A palavra de Deus diz que o clamor deles subiu aos céus. E quando ele se encontra para falar com Moisés, ele diz exatamente isso. Moisés, o clamor do meu povo chegou até mim. E aí Moisés é estabelecido por Deus como a liderança que vai tirar aquele povo do cativeiro, vai tirar o povo daquela escravidão. E a gente conhece toda a história. Lá em Êxodo 12 vai dizer exatamente sobre isso. E vai falar um instante que é muito crucial.
a passagem do anjo da morte. E quando o anjo da morte passou por aquele lugar, tinha uma condição para que ele não atingisse: os que tivessem marcado nos seus umbrais com o sangue do Cordeiro. Mas tem uma coisa que foi mostrada ali naquele instante, e que precisa ser mostrada para nós, que foi mostrada para Paulo quando ele se refere aos judeus e aos gregos, e que precisa ser mostrado para nós. Essa mesa, que lá no umbral e com pães asmos representava uma libertação, e que hoje vinho e pão representa essa libertação, como representou no tempo de Paulo, que pregava para judeus e para gentios, é que ela expõe os nossos ídolos. Essa mesa expõe os nossos ídolos. Sabe, a ceia do Senhor é um grande teste para o nosso coração, porque ela expõe ídolos que existem dentro de nós. E aí, quando Paulo vai falar sobre a ceia, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. E esse examinar é para a gente. Não há remissão de pecados. A salvação nunca foi filosófica. Ela é vicária. Ela precisa de um substituto. Se não tiver um substituto, essa salvação não acontece. Ah, não, é filosófico, eu preciso só fazer boas obras, eu preciso só ter um coração bom, eu preciso só provar o quanto eu sou fiel e merecedor disso, por isso eu sou salvo. Não, é necessário que alguém substitua, porque sem derramamento de sangue não há remissão do pecado. E aquele povo experimentou a graça pela primeira vez. Ninguém ali merecia. O que tinha a favor deles era um Deus que os consideravam como seu povo. Esse Deus o considerava como seu povo. E foi só a consideração por seu povo e a promessa que ele fez aos seus, a Abraão, a Isaac e a Jacó, que fez com que ele permanecesse na graça. E não por aqueles que estavam ali naquele momento serem ou não dignos. Então nunca foi dignidade, nunca foi merecimento que nos possibilitou experimentar o poder do sangue. A libertação que o sangue dá. E se a gente olhar hoje, nos dias de hoje, quando o judeu vai comemorar a Páscoa, ele faz duas coisas que são muito interessantes. A primeira, ele prepara tudo. E a segunda, ele varre a casa. Ele varre a casa. E varre a casa várias vezes. E vasculha. Porque dentro da casa não pode ter nenhuma fagulha de um pão fermentado. Porque o pão que precisa ser naquele dia dentro da casa é um pão que não provou fermento. E novamente, o judeu ele vai sempre nos méritos. Porque se eu tirar todo o pão fermentado da casa, eu vou estar apto para participar da ceia. Da ceia da Páscoa. Experimentar todos os cálices. Mas aí vem o escândalo para os judeus e a ceia. Qual foi o grande escândalo para o judeu? Os judeus esperavam o Messias, poderoso, vitorioso, e não alguém simples, que viveria uma vida simples, e que andaria no meio dos simples, e que se deixaria ser morto numa cruz, para ter a peste de ser maldito. Para eles, pensar num Messias morto era ofensivo demais para aceitar. E como isso afeta o nosso autoexame? Quando a palavra de Deus diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Quando um judeu se examina, ele pergunta: eu tenho boas obras?
Se a resposta for não, ele se afasta da mesa, achando que precisa se consertar primeiro para depois voltar. Você consegue entender isso? Quando o nosso coração tem um poste ídolo judeu, a gente vai sempre procurar o que a gente merece. Não, mas isso aqui faz eu merecer, por isso eu vou. Isso aqui não faz eu merecer, por isso eu me afasto até que eu possa merecer. O julgamento do autoexame no coração pós-ídolo judeu vai dizer assim: examina e pergunta, eu tenho boas obras? Eu estou reto diante de Deus? Meu coração é perfeito na paz do Senhor? Então eu posso cear, senão eu saio. E quando eu me consertar, eu volto. Mas a ceia nunca falou sobre isso. A ceia proclama justamente o contrário. E por isso é um escândalo. Ela só te diz: examine-se, pois, a si mesmo e coma. Aí você não precisa ter méritos. Sabe, eu ouvi essa semana um pastor falando comigo e ele dizia o seguinte: a ceia lá na igreja no quarto mês, no quarto domingo do mês. Porque aí dá pra gente ver quem ofertou direitinho e quem dizimou direitinho. Porque quem não ofertou e não dizimou não participa. E eu ouvi ele falando aquilo, e ele estava falando junto de outras pessoas, e eu fiquei ouvindo aquilo, e tem um senhor que mora vizinho meu que é dessa igreja, e eu estava ouvindo aquilo tudo dizendo assim para mim: qual a base bíblica? Qual a base bíblica? E eu digo mesmo no altar: não vai participar porque não foi fiel no dízimo. Com a base bíblica. A ceia, ela proclama um escândalo. Ela alardeia esse escândalo. Você não precisa méritos, pois o justo morreu pelo injusto. Aleluia. Examinar-se aqui é abrir mão da própria, sabe? Abrir mão da própria justiça e reconhecer: só posso vir porque o sangue dele me cobre, mesmo sendo isso um absurdo para o meu orgulho religioso. Só o sangue dele me cobre, mesmo que isso seja um tiro no meu orgulho religioso. E qual a loucura da ceia para nós que temos o coração grego? Que a gente vai sempre pela razão. Precisa ter uma lógica para isso, senão eu não faço. E essa quebra da lógica, dessa razão, dessa certeza, porque o grego ele sempre vai buscar sabedoria, lógica, razão, sentido, retórica, espiritualidade etérea, ali ponto. O que isso me ensina? O Senhor vai falar algo. Mostra para ele um Deus que sangra, morre e tem um corpo que come, bebe na completa sanidade. Peraí, você está dizendo que isso é corpo e sangue? Então, o Deus que você está me apresentando morreu, sangrou, foi ferido, foi julgado. Que Deus é esse? Isso é uma completa insanidade. E uma pergunta que fica para a gente é: como isso afeta o nosso autoexame? Quando um grego se examina,
ele tenta entender a ceia como a cabeça dele. E ele fica buscando uma experiência mística sem encarnação. Sabe? Eu vou comer essa ceia e ela vai me dar uma experiência. Porque precisa ter alguma justificativa. Tem que ter algo muito místico aqui para eu entender a ceia. E quando ele não consegue entender isso, ele diz: eu não estou apto. Aí vem uma correção que a ceia faz, uma correção escandalosa. Não é nada disso não vai ter essa experiência toda aí não. A ceia é um ato de fé simples e material, pão e vinho. E aí para o coração grego entender isso, ele vai precisar humilhar a inteligência humana dele e examinar-se aqui e abandonar a autossuficiência intelectual e crer que a loucura de Deus, um corpo partido, é mais sábia do que a filosofia humana. E a dependência não está no que você compreende, mas no que você recebe disso. E o que você recebe não necessariamente vai impor em você não sentir ou entender, mas vai exigir de você que você tenha fé. Fé. O sangue do Cordeiro teve um sentido nos judeus e eles o comemoram até hoje. O sangue de Jesus tem um sentido para a gente, igreja. Qual tem sido a nossa comemoração? Tanto o escândalo quanto a razão tentam nos impedir de chegar à mesa. Pois querem que a salvação possa nos sabotar em nossa mente. Sabe? Querem que a salvação passe por nós, sem que a gente consiga entender. Porém, o sangue do Cordeiro, aquele sangue pascual, e o sangue de Jesus têm a mesma mensagem. Substituição. O anjo da morte, quando passa pelos umbrais e vê o sangue do Cordeiro, ele se percebe impedido de matar. E a morte que estava sobre nós, quando agora nos chega e vê em nós o sangue do Cordeiro, ela tem uma mensagem: este é lavado e não nos mata. E não foi a virtude de Israel, nem a sabedoria de Moisés que salvou. Foi um cordeiro morto. Hoje a ceia, ela nos mostra exatamente isso. Ela nos lembra. Para o judaísmo, nosso coração judaico, a cruz é um escândalo, mas é o único chão firme para o pecador. E para o coração grego, que insiste em nós, a cruz é loucura, mas é o único remédio para a alma. Quando a gente entende, a gente começa a tirar de nós e a colocar nele. Eu falei aqui alguns dias atrás, num culto, que quando a pessoa trazia o sacrifício diante do sacerdote, ele não dizia: olha, eu estou trazendo esse sacrifício porque eu pequei nisso, naquilo ou naquilo outro. Ele só trazia o sacrifício. E aí o sacerdote colocava a mão sobre o cordeiro e a mão sobre a pessoa que trazia o cordeiro. E aquele ato fazia com que os pecados da pessoa passassem para o cordeiro. E o cordeiro era imolado, era morto. Ou seja, o que
estava gerando morte nele passa para o Cordeiro. E o que estava gerando morte em nós passou para o Cordeiro. E ele é o Cordeiro que foi morto por nós. A cruz é loucura, mas é o único remédio para a alma. E quando a gente entende a cruz, quando a gente entende o movimento da cruz, do porquê da cruz, porquê ser na cruz, porquê derramar o sangue, porquê o corpo ser rasgado, a gente começa a entender por que estamos aqui. Então, o examinar-se a si mesmo não pode ser um interrogatório para ver se eu mereço ou se eu não mereço, se eu passei no teste ou se eu não passei no teste, se eu tenho nível de santidade ou se eu não tenho nível de santidade. É um diagnóstico para você ver se ainda está tentando agradar a Deus com a sua carne, em escândalo, com a sua cabeça, em loucura, ou se você está totalmente entregue ao Senhor, para que o Espírito Santo dele te dirija para onde ele quer que você vá. Se o exame revelar essas tentativas, joga-las fora, porque tua cabeça e os teus méritos não são suficientes para que você tome do pão e beba do vinho. A única suficiência para que tomemos o pão e bebamos o vinho é que a gente se reconheça como só estarmos aqui porque o sangue dele nos resgatou, porque a graça dele nos salvou, porque a ação dele nos regenerou e nos trouxe diante da presença de Deus. E se isso foi te revelado, que você precisa estar neste ou naquele nível, joga fora. Você só precisa estar nele. Você só precisa ser dele. Você só precisa se entregar a ele. Você só precisa deixar que ele faça segundo a vontade dele na minha, na sua vida. E aí todas as outras coisas perdem sentido. Todas as outras coisas perdem sentido. Você não vai procurar explicação. Você vai entender que o teu movimento é pela fé. E a fé só diz uma coisa, que ele morreu por ti e o sangue dele limpa-te você dos pecados, e estar no corpo dele é ser fixado e poder dar frutos no Espírito. Porque se você não entende nada disso, todas as outras coisas são movimentos filosóficos. Ou porque você se acha merecedor, ou porque você acha inteligente demais e conseguiu entender o aspecto ideológico disso aqui. Mas ele está dizendo para você que não existe aspectos ideológicos, existe somente um movimento. Você entender quem é você nele. Aleluia. E é o sangue dele que faz com que você tenha vida. E é o corpo dele que faz com que você seja grudado no corpo e seja a igreja que você é hoje, do qual ele é cabeça. Porque eu sou a videira verdadeira, meu pai, o agricultor. Como o pai me amou, eu também vos amei. Permanecei no mesmo amor. Eu sou a videira e vós sois os ramos. E aquele que não estiver em mim não tem vida em si. Então, participar do pão, participar do vinho, é dizer, eu estou nele. É dizer, sou parte. Então, quando você se examina, olha para você e diz assim, Senhor, olha, eu não tenho méritos. Não tenho méritos. Não trago méritos nenhum. Talvez um olhar grego olhe para mim e vê só burrice. Um olhar judeu, de um judeu, olha para mim e diz que eu não tenho mérito. E eu não tenho mesmo. Mas eu tenho um coração. E aí eu trago essa minha miséria. Eu trago essa minha miséria e entrego a ti. Porque eu não entendo os teus caminhos, mas eu quero te dar a minha canção dizendo, você é meu Deus.
E quando eu participo do pão, Senhor, quando eu participo do vinho, eu não quero provar nada de mim, mas eu quero mostrar quem é Tu em mim. Aleluia. E aí eu digo, vem e faz a Tua obra. Igreja, entenda, a ceia é o banquete dos que se consideram fracos e ignorantes. Porque Deus escolheu as coisas fracas e loucas para envergonhar as fortes e sábias. Se algum dia você se percebeu impedido de participar da ceia, eu quero te dizer uma coisa. Você está sendo impedido pelo escândalo de achar que precisa ser bom. Ou pela loucura de achar que precisa entender tudo. E eu te convido essa manhã, deixe isso na cruz. O sangue já foi derramado, a mesa está servida. Venha, dependente dele, se lance e ceia. Mas foi para isso que ele te chamou, para comunhão. Sabe? Aquele povo não entendeu que ele foi livre da passagem do ano da morte para comunhão. E eles estavam esperando a terra prometida e se grudaram nela, se fixaram nela. A gente precisa também sair do campo do desejo das bênçãos e amar infinita e loucamente o abençoador. Porque só assim a gente vai conseguir tocar o coração de Deus da forma que Ele merece. Fecha os teus olhos, igreja. Vamos orar. Senhor, nessa manhã eu queria fazer um autoexame e dizer, examinando a mim mesmo, olha, o que tem me impedido de me ameaçado e me frustrado e batido em meu coração, porque nada que eu seja, o que eu faça, o que eu pense, me torna digno de participar, Senhor, da comunhão da qual Tu nos ordenou que fizéssemos até que Tu retorne. Então, Senhor, se existe em mim um coração judeu ou grego, ou ainda os dois juntos, me faz, Senhor, libertar. Liberta-me de mim, Senhor, desses meus pensamentos, dessas minhas crenças religiosas fixas, que me impedem ver o sobrenatural, que é loucura para qualquer um que possa ouvir e não conseguir entender. Porque só entende das coisas espirituais aqueles que estão vivendo em espírito e que são espirituais. Então tira de mim, Senhor, qualquer leitura que fale no meu coração que existe indignidade em mim. Porque indigno eu sou desde o ventre da minha mãe. Mas é o Teu Espírito, Senhor, que me conduz cada dia a vivenciar coisas espirituais. E neste campo espiritual, Senhor, eu entendo de forma clara, de forma objetiva, que é o Teu sangue, o Teu corpo, Senhor, que me faz ter comunhão em Ti e me faz andar, Senhor, nos lugares que somente os que estão contigo andam. Então, Senhor, nessa manhã, limpa o nosso coração, tira de nós qualquer exame que tenha por objetivo nos desqualificar, Senhor, para a ceia. Porque somos mesmos desqualificados. Mas a ceia, ela não vem por qualificação ou por mérito, mas ela vem pela graça. Então vem, Senhor, e libera os nossos corações para participar com amor, com alegria, festejando, Senhor, essa libertação da morte que o sangue do Teu Filho representa. Festejando, Senhor, essa filiação por Tua parte como filhos Teus, através do corpo do Teu Filho, Senhor. Nós te pedimos, Pai, vem em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.
são os elementos da ceia. O Senhor um dia pensou em mim, em você, e nos deu um plano de salvação. Quando Ele deu pão a cada um dos discípulos, Ele esperava que houvesse perdão, que houvesse remissão dos pecados. Entenda que a ceia é Jesus oferecendo para você o corpo e o sangue dele. Aceitá-lo ou não, isso vai de cada um de nós. Mudar os nossos princípios, isso também vai de cada um de nós. Transformar a nossa vida, isso vai de cada um de nós. Na mesma ceia que Jesus estava sentado, Ele deu o pão para um que não cria nele. Eu não creio. Ele deu o pão para outro que estava pensando: eu preciso chegar lá nos escribas e falar de Jesus. Não estou me aguentando aqui, eu preciso lá falar dele. E vendê-lo por 30 moedas. Ele deu o pão para um que, depois de algumas horas, falou: não conheço Jesus. Nunca vi, nunca andei com ele. Não é o pão que muda. O pão te legaliza a você mudar. Hoje você vai comer do pão, mas qual vai ser a sua atuação depois disso? Chega de viver as mesmas velhas coisas. Está na hora da gente começar a comer do pão e querer ser mais parecido com Jesus. Que essa ceia hoje possa ser uma ceia que transforme a sua mente e seu coração. As pessoas acham que vai acontecer um milagre do céu e de repente muda o caráter. Não. O caráter é você reconhecer que precisa de mudança. Porque aquele que não cria em Jesus, depois que tocou, passou a crer. Depois viu um dos maiores milagres em vida, que foi Cristo ressurreto, com suas feridas, mas vivo. Aquele que negou, teve uma transformação de caráter, porque adotou os discípulos e começou uma obra imensa. Só aquele que negou, que não conseguiu se perdoar e entender que o Evangelho é renúncia, é transformação, é mudança. A ceia é um convite de Jesus a estar no corpo de Cristo. E como corpo de Cristo, precisamos rever nossos conceitos, desejos e valores. Na noite que ele foi traído, ele pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é partido por amor de muitos. Senhor, nós te damos graças, Pai. Obrigado pelo teu corpo que é partido por nós. Aleluia. E disse: esse é o cálice da nova aliança. Deus tem uma nova aliança para mim e para você. Precisamos abandonar o velho relacionamento e termos um novo relacionamento puro, íntimo e sincero com Deus. Vamos ficar de pé. Dani, Simone, Silvio. A gente primeiro vai se e depois eu vou voltar, porque a gente está seguindo lá. Pode compartilhar.
Estenda o seu pãozinho nos céus. Um dia o maná caiu lá no deserto, Senhor. E os que comeram dele morreram. Mas a tua palavra nos diz que aquele que comer do teu corpo não provará da morte, mas antes passará da morte para a vida. Amém. Podem comer do corpo de Cristo. Pega o seu cálice. Este é o cálice da nova aliança. Deus tem uma nova aliança com você. Para que você não se vista mais de pecado, de arrogância, de ganância, de mentira, de prostituição, de lascívia, de calúnia, de fofoca, de intriga, de solutações, vadias. O Senhor te reveste hoje com o teu sangue. Beba do sangue dele e se permita ser nova criatura. Podem beber do sangue de Cristo. Fique em espírito. Se você quiser, fala com o Senhor. Conversa com Ele. Esse é um momento de intimidade. Ah, amor, tem que tirar da tela. Não aparece lá pra gente. Obrigado. Põe o segundo, por favor. Já está aparecendo. Esse não, o outro. Esse. Obrigado. Fala de tua justiça, pela minha
e que a sua vida está no Senhor. Amém? Pode sentar, igreja. Aleluia. A sua vida está no Senhor. A sua vida é dele. Amém? Glória a Jesus. Vamos para os avisos. Amor, bem, já deixei aqui, ó. Só tira só esse fundo. Eu tiro aqui. Vamos para os avisos, então. Você que está assistindo online, se quiser estar conosco, é muito simples. É só você ver Rua Maria Joaquina 247, em frente ao Atacadão Pavunense, próximo ao metrô de Pavuna e próximo à estação de São João de Meriti. Tá bom? Qualquer coisa você pode procurar a gente nas redes sociais. Pode passar. Bem-vindo. Você que está conosco e quiser dizer, pastor, eu estou com vocês, estou no time. Então faça o seu bem-vindo, se apresente à igreja para a gente te conhecer e você conhecer a gente também. Pode passar. Não é a mesma coisa sem você aqui. Primeiros passos, você que está na obra, é importante se capacitar na obra de Deus. É importante você entender e ter noções básicas bíblicas. Isso é importantíssimo. Pode passar? Escola da Palavra, todo segundo domingo do mês. Domingo que vem, às 2 horas, tem Escola da Palavra, para não esquecer, viu? Domingo que vem, às 2 horas, tem Escola da Palavra. Pode passar? Escola de Louvor, hoje nós tivemos o nosso primeira Escola de Louvor. Teremos, então, no último domingo do mês, amor, é isso? No último domingo do mês agora? Ok. Escola de Louvor. Pode passar? Vai ser sempre no primeiro domingo do mês, não? Vai ser no primeiro? Você falou que queria que fosse no último? Para ficar 15 e 15? É, porque a ceia... A gente só tirou porque não fez no domingo passado, não foi isso? Não, o último domingo do mês. Ok. Vamos. Todo primeiro domingo temos ceia do Senhor. Esse domingo foi às 10 da manhã por causa do jogo hoje do Brasil, porque a gente não sabe como é que vai estar o trânsito, a gente não sabe se o Uber vai subir, vai ficar lá no alto, não sabe nem como é que vai estar o ânimo das pessoas, né? Se ganhar ou se perder, como é que vai estar as pessoas na rua. Então, vamos priorizar e cuidar da igreja. Vai ganhar. Ela falou que vai ganhar. Amém. Vamos seguir. Toda terça-feira tem encontros de intercessão e adoração às 18 horas. Fogo desce, é glória e bênção. Bênção pura. Aleluia. Está aqui renovada, né, Ana? Glória a Deus. Pode passar? Todo domingo às 17 horas nós temos encontro de celebração. Já está aí com as fotos de julho. E em breve vai entrar a foto dos aniversariantes. Hoje não deu tempo, né? Pode passar? A gente não para o encontro para poder pedir oferta. Oferta é algo gerado no seu coração. Você pode fazer a qualquer momento. Os envelopes estão aqui, estão lá na entrada. O gasofilaço fica aqui. Se quiser também pode usar o Pix. Temos várias chaves. À vontade. Pode passar? Que bom que eu vim. Pode passar, pastor João, para a gente não esquecer. Ok, vamos orar. Vem, pastor João, para a gente orar. Não gosto de fazer assim tudo, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Nada é igual, entendeu? Vamos orar. Põe a mão no seu coração. Deixa eu orar com você e por você. Senhor, obrigada, meu Deus. Obrigado por essa manhã que o Senhor fez. Obrigado pela tua presença em nossas vidas. Nós aqui entregamos nossa casa, nossa família, nossa estrutura. Toma esse mês que se inicia em tuas mãos. Toma, Deus, a nossa família, nosso trabalho. Ó Deus, nos guarda do mal, Senhor, em nome de Jesus, ser conosco. Nós te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que a graça, o amor de Deus e as duas consolações do Espírito estejam sobre todos aqueles que creem que Ele veio, assim mesmo se entregou por nós, ressuscitou, foi assunto aos céus e voltará. E aqueles que assim creiam, digam Amém. E a vitória é nossa? Pelo sangue de Jesus. Ou pelo Deus? Quem impedirá? Vocês estão me dando só 5 minutinhos? Eu queria só falar uma coisa. E a nível mundial, a gente tem profetas na casa do Senhor. Lembra que eu falei com vocês que a gente está muito próximo da vida de Cristo, né? E eu vou compartilhar algo aqui com a igreja. Vocês viram o terremoto que teve no México? Então, eu queria muito que vocês
olhassem para esses 3 próximos meses, agosto, setembro e outubro, a gente já está vivendo uma era pré-tribulacionista, independente de você aceitar isso ou não. E a gente precisa ficar atento a uma coisa agora, se acontecer. Nós tivemos esse terremoto, e se nós tivermos agora mais um, que é provável acontecer no mês de setembro, é sinal que a gente está muito perto dos princípios das dores. Então guardem isso. Se em setembro a gente tiver mais um terremoto com magnitude alta, de tal forma que a gente vai ter até tsunamis, e é previsível de acontecer nos Estados Unidos e também na parte da região da Ásia, vocês já sabem que a gente está muito perto. E não só isso, mas é muito capaz do Luiz Inácio ganhar de novo como presidente do Brasil. E a gente precisa olhar para isso também, porque é capaz que o presidente dos Estados Unidos venha tentar intervir contra isso. E se isso acontecer, vocês podem ter certeza, é preciso ter um caos para se levantar a figura do anticristo, que vai coordenar o mundo. E isso tudo a gente consegue olhar pelo relógio que é Israel. Israel é o relógio do mundo, não sei se vocês sabem. Mas toda vez que Israel se levanta com algo, ele cumpre uma profecia bíblica. Então isso que eu estou falando para vocês, eu quero que vocês se atentem para esses 3 próximos meses e fiquem de olho nisso. Porque se isso acontecer, nós entramos sim na pré-tribulação. Então olhem esses fatos e vamos esperar esses 3 próximos meses. E aí eu posso abrir para vocês outras coisas. Tá bom?